Fala galera, tudo bom com vocês? O nosso primeiro contexto vegetal que nós vamos tratar aqui é o contexto amazônico. Na Amazônia, nós vamos ter uma vegetação que é extremamente densa e que é extremamente vasta, ok? Comparáveis aí às florestas equatoriais no contexto africano. A Amazônia é considerado um bioma para o IBGE e também é considerado um domínio para o Aziz Nassib Absaber. Logo, a Amazônia se encaixa dentro das duas classificações. Quando a gente fala na floresta amazônica, a gente está falando de uma floresta equatorial úmida. E é importante a gente ter em mente esse termo aqui, o termo floresta. Quando falamos que é uma floresta, a gente está falando que a maioria da vegetação vai possuir o porte arbóreo. Então a gente está falando aí em vegetações que muitas vezes ultrapassam, na maioria das vezes, na verdade, ultrapassam aí os 7 metros de altura. Essa vegetação de porte arbóreo, ela está adaptada a uma intensa umidade, a umidade da região. Por isso, essa é uma vegetação que pode ser chamada de floresta ombrófila, ok? Uma floresta que gosta de água, que gosta de chuva. O que vai fazer com que grande parte da sua vegetação tenha folhas grandes e largas. A folha, seja late, seja grande. Sempre que temos esse prefixo late, a gente diz respeito a algo que é grande. Uma folha latifoliada é uma folha que tem um comportamento muito grande. Isso tem relação com o nível de umidade da região. A folha é onde a vegetação vai literalmente desenvolver o processo de evapotranspiração. E a folha na floresta amazônica é uma folha muito grande porque lá a evapotranspiração é um processo que é muito expressivo por conta da elevada umidade local. Além de serem folhas latifoliadas, a gente está falando em uma vegetação que é considerada perennifolia. O que é isso? A folhagem ela é perene, ela vai durante todo o ano estar demonstrada, ela vai estar enunciada. Por que isso? Porque não existe aqui uma estação de estiagem, não existe uma estação onde as folhas vão cair. A gente vai ter uma vegetação sempre verdinha. E essa vegetação ela vai ser dividida em 3 estratos. Nosso primeiro estrato é o estrato da terra firme. Aqui, na terra firme, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma área que não sofre com as inundações, com as cheias dos rios, ok? Diferentemente do que acontece na várzea, onde, periodicamente, a gente vai ter processos de cheias da vazante dos rios. No Igapó, a gente vai ter aqui uma vegetação que vai se desenvolver literalmente dentro do ambiente aquático. O que vai fazer com que a gente tenha uma vegetação aí de caráter hidrófilo. Essa vegetação é uma vegetação hidrófila, adaptada a um ambiente alagadiço. Diferente do que acontece aqui na terra firme e na várzea, onde a gente vai ter uma vegetação higrófila. Qual é a diferença de higrófila para hidrófila? Quando falamos em higrófila, a gente está falando de uma vegetação que gosta de umidade, e hidrófila, uma vegetação que vive em ambientes inundados. Agora, essa vegetação se desenvolve em um local onde os solos são intensamente lixiviados. A elevada umidade que vai ser proveniente de quem? Da maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia amazônica, vai fazer com que a gente tenha aqui dentro do contexto amazônico os solos intensamente lixiviados, solos que vão contar aí com uma retirada contínua da chamada serrapilheira, da matéria orgânica que recobre esse solo. O que vai fazer com que, naturalmente, esse solo tenda a perder os seus nutrientes e tenda a se tornar um solo infértil. Além disso, estamos falando de uma região de clima equatorial úmido, uma região onde a temperatura e a pluviosidade são bastante intensas. E a Amazônia, ela vai ter um processo aí de degradação que vai perdurar aí desde os momentos mais iniciais da nossa história brasileira.
Podemos pegar o ciclo das drogas do sertão no século XVII, no século XIX e XX, o ciclo da borracha como momentos econômicos extremamente relevantes para a devastação da floresta amazônica, assim como acontece ali dentro dos governos militares, quando a gente vai ter um maior incentivo à ocupação dessas fronteiras brasileiras, as fronteiras amazônicas, junto com o processo de expansão das fronteiras agrícolas, gerando ali dentro do contexto das franjas da Amazônia, principalmente da Amazônia Legal, a gente está falando aí do território de floresta amazônica dentro do Brasil, a gente está falando em áreas onde a gente vai ter expansão da fronteira agrícola, no chamado Arco do Fogo ou Arco do Desmatamento, que é o que a professora Berta Becker gostava de dizer, ok? Galera, esse contexto amazônico se desenvolve em um relevo onde as altitudes são muito modestas, onde existem algumas depressões periféricas e os planaltos eles são muito suaves, são aqueles tabuleiros bastante extensos. Então a gente está falando numa área que é propícia ao desenvolvimento do acúmulo de água, onde a gente vai ter um ambiente que é muito úmido. Só que, do ponto de vista da geologia e também da hidrologia, a Amazônia é uma região extremamente com um elevado potencial quando se pensa aí na extração, por exemplo, mineral. A gente tem algumas reservas bastante ricas de minérios como, por exemplo, bauxita, de minérios como, por exemplo, o próprio ouro, dentre outros, dentro do contexto amazônico. Um outro elemento que é importante para gerar desgaste ambiental é a expansão da fronteira agropecuária, com um modelo de agricultura predatória que utiliza a água dos rios para irrigação e com uma pecuária extensiva que pisoteia esse solo que já é lixiviado. Esses e vários outros fatores tornam aqui a Amazônia uma região extremamente sensível nos nossos dias atuais. A gente teve aí nos anos de 2018 e 2019 um avanço muito grande das fronteiras agrícolas e, além disso, um avanço do desmatamento, do desflorestamento da floresta amazônica, o que tende a intensificar o quê? Problemas ambientais e interfere diretamente no volume de chuvas dentro do território brasileiro, ok? Porque a Amazônia acaba sendo um grande ponto de evapotranspiração e de formação de densas nuvens que vão se espalhar pelo território brasileiro, principalmente durante o verão. Então, desmatar a Amazônia é diminuir o volume de chuvas no Brasil. Tranquilo, galera? Um grande abraço a todos.